A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, este aqui é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio à nossa pré-aula aí para a lição de número 4 da revista da CPAD, a revista de adultos da CPAD, e esse trimestre, como você já sabe, é o trimestre que está falando de relacionamentos, né? Está falando relacionamentos em família, tá? E aqui vamos a mais uma lição, a lição de número 4 está muito interessante, você vai amar essa lição, porque ela fala de um assunto importante, um assunto da atualidade, tá? Olha que assunto é esse. O tema da lição número 4, ídolos na família, tá? Então vai abordar este assunto muito interessante. Como você já sabe, né, a lição em 3 tópicos. Então o primeiro tópico fala ídolos encontrados na tenda de Raquel, tá? Vai falar da situação lá de Jacó com a sua esposa Raquel, os ídolos que ela furtou da casa de seu pai. No segundo tópico vai falar um santuário de deuses na casa de Mica. Esse já é lá no período dos juízes, então vão ser 2 assuntos, né, correlacionados, e nós vamos tratar aqui nesta lição. E o terceiro tópico ele vai falar sobre a idolatria dentro dos lares. Esse terceiro tópico está muito interessante, porque ele vai abordar os tipos de idolatrias que existem dentro das casas, vai abordar algo sobre mídias sociais, importante, tá? Eu vou comentar ali, deixar uns exemplos, né? Você vai, com certeza, você vai se interessar muito, porque isso vai falar muito para nós hoje, tá bom? Meus irmãos, como você já sabe, esse vídeo aqui é para apoio aos professores, para os alunos, você que é aluno, ou pensa em lecionar algum dia, esse vídeo te ajuda, tá, a você preparar subsídios, você, principalmente você que é professor e você que é aluno, para aprender mais um pouco. Na descrição do vídeo vai ficar aí o link para você acompanhar esse estudo, essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Quem quiser adquirir nosso subsídio, que eu posto lá toda semana, e também o link para você que quiser adquirir os meus 2 trabalhos, os meus livros, tá, que estão publicados. O primeiro livro, O Maior Milagre de Jesus, ele está à venda nas livrarias online, e nesse ano de 2023 eu publiquei o meu segundo trabalho, Livro das Obras com Texto. É um livro de poesia muito interessante, tem uma autoajuda, serve para crentes e não crentes. Você pode comprar e dar de presente aí para algum parente, né, que ainda não seja servo de Cristo, e com certeza esse trabalho vai ajudá-lo, porque ele tem um fundo, né, todo teológico, tá? É voltado para todos, é poesia e reflexão de autoajuda, é voltado para todos os públicos, mas ele tem sempre um viés aí teológico. Deus abençoe a sua vida. Vamos a este vídeo, essa lição maravilhosa. Acompanha aí comigo, né, para a gente poder aprender mais um pouco. Começando então, bom, o textuário da lição é a primeira carta de João, capítulo 5, verso 21, que diz assim, ó: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? É João falando, tá? Importante, ele já fala algo que seria presente o tempo todo na igreja. Verdade prática, ela diz assim, a verdade prática: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, que a adoração a ídolos, a definição simples aqui na verdade prática, é você priorizar tudo aquilo que se coloca contra a adoração, né? Se coloca no lugar de Deus. Deu prioridade a essas coisas, aí se torna um ídolo para você. Bom, vamos aí, né? Os textos são de Gênesis 31, que fala sobre Raquel, pegando ali os ídolos da casa de seu pai, e o texto de Juízes 17, que fala sobre Mica, um homem da tribo de Efraim, que decidiu construir, né, no tempo dos juízes, uma casa de deuses, tá? Assim instituindo a idolatria em Israel. A idolatria já existia, mas esse homem ele faz uma espécie de sincretismo. Vamos aí então à nossa introdução. Na introdução, o primeiro parágrafo diz assim, ó: temos nessa lição 2 histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. Então a lição vai tratar 2 histórias, vai apresentar para nós, que relata assim, a convivência da idolatria dentro de casa. Então você vai ver a primeira história,
ela vai falar de Raquel, né? Vai apresentar o primeiro caso e vai falar sobre Raquel, que ela vai representar situações que acontecem nos dias de hoje, né? Situações de idolatria, né? A pessoa ela vem para o evangelho, mas ela não abandona os antigos ídolos, aquilo que ela aprendeu, aquilo que foi ensinado para ela, né? Então ela não abandona aquelas coisas ali, então ela fica no evangelho uma pessoa idólatra no evangelho, né? Priorizando, deixando Deus sempre em segundo plano e tendo outras prioridades. Isso acontece muito nos dias atuais. E o segundo caso, ele vai falar de Mica, né? A segunda história vai falar de Mica, ele vai falar, vai mencionar Mica, um homem judeu que se aliou ao povo, os danitas, né? Da tribo de Dan, e ali ele vai mencionar ele, né, no texto, representando também um tipo de crente hoje, né? São aqueles que aceitam, né, a idolatria dentro de casa, tá? Por vários motivos, né? Falta de conhecimento, mistura de religiões, como na lição vai apresentar, tá bom? Então vamos aí à nossa lição, né? No primeiro tópico, como a gente já havia falado, eu só lembro aos irmãos, não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, isso é muito importante para o nosso canal. Como eu sempre falo, nosso canal é pequeno e está começando, né? Então, para a gente poder, já tem vários canais grandes aí, tá? A ideia aqui não é fazer concorrência, mas é apenas um acréscimo, colocar um canal a mais aí para você poder também estudar a palavra de Deus. Já tem tanta porcaria, tanta besteira na internet, né? Vamos enxergar um pouco de coisas de Deus, né? A ideia aqui não é ficar criticando outros canais, não é ficar debatendo, puxar muitos debates teológicos. A ideia é sempre acrescentar. Então deixa o seu like aí para ajudar esse canal também a crescer, tá bom? Nós, como povo de Deus, temos que nos ajudar uns aos outros. Primeiro tópico. O tema do tópico é os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Vamos lá, e vamos ver o que isso toca pra gente hoje, tá? Bom, aqui o primeiro subtópico fala a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo. Depois de muitos anos de trabalho para seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, né? Então aqui ele vai voltar, o texto, né, de Gênesis mostra ele retornando, Gênesis capítulo 31, né? Ele resolve retornar. Claro que ele não conhecia a terra como a terra prometida, não demonstra isso, né? Ele retorna para lá por uma ordem de Deus, essa é verdade, foi porque Deus ordenou. E por que Deus ordena? Claro, por que Deus vai ordenar isso? Porque lá Jacó ele tinha o direito da primogenitura, então as terras que pertenciam a Abraão, a Isaac, seria de Jacó, né? Então ele volta e também já está bastante poderoso, né? Bastante rico, ele volta, mas a ideia é que ele já teria lá essas terras para ele habitar. E um outro motivo e principal motivo é porque ali era a terra prometida, era ali que eles deveriam se fixar, tá bom? Claro que Deus vai fazer várias coisas ali depois, ele vai para o Egito e tudo, tá? Mas o propósito é que ele se fixasse nas terras da peregrinação de Abraão, né? Essa era a ideia. Bom, continuando então, aqui nesse segundo parágrafo diz assim, ó, em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada para ninguém. Então, o que acontece? Havia problemas entre Jacó e Labão, você conhece a história, né? Então Labão era um interesseiro, né? E eu comento, deixo até no meu subsídio que Jacó também não era flor que se cheire, né? Jacó ele chegou por diversas vezes, assim, ele monta estratégias, né? E ele fica mais poderoso, mais forte, mais rico que Labão ali na terra, né, onde ele estava cuidando dos pastos, dos rebanhos de Labão. Ele vai ficar mais rico aí. Então ele começa a ficar muito rico e a situação ela chega ao máximo, né? Ela chega ao máximo ali quando os pastores de Labão começam a reclamar e fala para Labão que Jacó estava ficando muito forte ali, estava muito poderoso. Diante disso daí, o que aconteceu?
Labão e Jacó já não conseguia mais ficar, se entender mais. Então essa situação ficou insustentável e aí é onde ele vai querer voltar, né? Vai sair daquela terra. Tá? Então você vai ver que Labão era um homem interesseiro e Jacó ainda não estava transformado. Né? A gente vai ver que a transformação completa de Jacó só vai acontecer lá quando ele vai lutar com o anjo. Né? Você já sabe disso, tá bom? Vamos aí então continuando a nossa lição. No subtópico 2, o tema desse subtópico é Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Bom, aqui diz assim, ó, é o primeiro parágrafo. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Tá? Isso daqui, que está falando no primeiro parágrafo, é algo interessante, que aí a gente vai entender por que Deus vai tirar Jacó dali. Labão ele era idólatra, o povo que estava com ele era idólatra, ele acreditava que aqueles terafins, que eram ídolos do lar, dava para ele certa ajuda para ele, e aí ele Deus não vai permitir que o seu povo cresça ali naquele ambiente, né? Por isso ele vai tirar Jacó dali, vai fazer Jacó retornar. Bom, como está falando já de ídolos do lar, né? Você que é professor de repente da escola dominical, e você já pode acrescentar para os alunos o que seriam esses ídolos do lar. A lição vai tratar de um, né? Ela vai falar de um. Eu vou falar aqui de dois, né? Para poder acrescentar algo a mais aí para os irmãos que vão ministrar aula dominical e você que quer aprender também. Bom, esses ídolos do lar que Labão tinha em casa, era o que ele acreditava que o ajudava, que dava proteção para o lar dele. Olha, nota alguma semelhança para os dias de hoje? Já viu aquelas casas onde tem um Buda cheio de moeda em volta, um elefante com o traseiro voltado para a porta? Porque tem pessoas que acreditam que aquilo ali dá proteção, uma folha de arruda, né? Alguma coisa que vai dar alguma proteção contra mal olhado, contra alguma coisa do campo espiritual. E aí essas coisas são ídolos do lar. O que acontece é que muita gente vem para a igreja e deixa algumas coisinhas ali, acreditando que são ídolos, que aquelas coisas ali vão dar proteção. Então esses aí são os ídolos do lar, tá? Aos moldes dos nossos antigos, né? No Brasil tinha muito isso, muitos antigos acreditavam nestas coisas, tá? Então esse tipo de ídolo lá, os ídolos de Labão, os terafins, se assemelha muito a esses tipos de ídolos, né? Bom, continuando então, e esse subtópico ainda, nesse subtópico, tem o terceiro parágrafo, ele diz assim, ó, o terceiro parágrafo, ele fala, ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre eles. Gênesis 31, verso 34. Então Raquel, ela se assentou em cima dos ídolos e falou, né, conta uma mentira ali, fala que estava no período menstrual e aí não podia se levantar dali. E aí eles não acharam os ídolos porque estava escondido. Foi Raquel que roubou os ídolos, como na leitura bíblica em classe mostra, né? Aí a gente vai ver que Raquel, ela sentar-se em cima daqueles ídolos, aqui tem uma representação, preste bastante atenção. Ela assentar-se sobre os ídolos demonstra aquilo que as pessoas fazem. Porque os ídolos, eles não são nada. Eles não servem para nada, eles não têm olhos, mas não falam. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, né? Olhos, mas não falam, foi boa, né? Então, eles não servem para nada, eles são cegos, surdo e mudo. Não existem, na verdade. E aí, o que faz eles terem alguma influência? São as pessoas que os sustentam, as pessoas que acreditam neles. Assim como Raquel, que estava ali mantendo eles debaixo dela. Assim são os ídolos que existem hoje, esses ídolos que as pessoas acreditam que dão proteção. É porque tem alguém que acredita, né? Na verdade, eles não dão proteção coisa nenhuma. As pessoas é que pensam isso. Continuando então, vamos para o subtópico 3.
O tema desse subtópico é Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Isso aqui tem algo interessante e vai falar direto para as nossas famílias. Preste bastante atenção. O primeiro parágrafo diz assim, ó. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual, para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos. Olha, aqui o que eu quero acrescentar para os irmãos é que é pior do que ter ídolos em casa é sustentar uma mentira dentro da casa. Isso é pior do que ter ídolos, né? Então Raquel ela vai ter assim, usar de uma mentira, de um engodo, para enganar, né, o seu pai, e não somente o pai, ela engana também seu esposo. E isso acontece hoje em muitos lares. Problema de famílias muito divididas são famílias que às vezes eles deixam a mentira dentro da casa. E isso é prejudicial. Se você, aqui vale uma orientação, para que os pais, os filhos, os casais, que eles não deixem a mentira se estabelecer dentro da casa. Não deixe que haja mentira dentro do lar, tá? Então, homem de Deus, mulher de Deus, vocês combinem, vocês conversem, coloquem isso entre vocês como uma regra de não haver mentira entre vocês, tá? A gente viu que o problema com Raquel aqui, o problema ficou enorme por conta da mentira. Uma mentira que era pequena e ela só tende a crescer. Isso aí é uma coisa que é fato. Escondeu uma mentirinha, ela vai virar logo uma mentirona, né? Bom, aqui tem um parágrafo que diz assim, muito interessante esse parágrafo aqui também, ó. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Tá? Isso daqui, a gente vê que ela sustenta a mentira, né? Ela vai sustentar. Eu acabei de falar o quê? Uma mentirinha, quando ela é sustentada, ela vai virar uma mentirona, né? E vai virar uma coisa tremenda, como uma bola de neve. Bom, isso aqui tem uma orientação, né? As consequências da mentira sustentada. Vale a pena, uma orientação para os pais aqui, vale a pena vocês corrigirem seus filhos, ensinar a seguinte conduta. Sempre que acontecer alguma coisa, algum problema, alguma coisa que eles estiverem passando ou algum erro que eles tenham cometido, eles confessarem, falarem com vocês. Fale isso com eles, orienta isso, né? Cobre isso deles. Por quê? Quando eles fazem isso, vai evitar que aquela mentira se vire aquela bola de neve que eu comentei. E agora outra recomendação, essa aqui ainda é mais importante que a primeira. Pensem da seguinte forma, quando o seu filho te contar, fizer uma confissão de algo que aconteceu, ou o seu esposo ou a sua esposa fizer uma confissão de algo, tá? Procure não explodir com essa confissão. Procure não tomar uma atitude impensada, né? Uma atitude ali de espontânea. Primeiro você pense, primeiro vai orar, conversa com ele, abraça por ele ter confessado, tá? E aí depois aplica as consequências do problema, do erro, tá? Aplica as consequências para que nada fique sem consequência. Porém, tome cuidado de não explodir. Por que eu estou falando isso? Porque numa próxima vez, e acredite que vai ter uma próxima vez, se você explodir da primeira vez que ele confessar, numa próxima vez ele não vai te contar, ele não vai falar, tá? Ele vai falar com um amigo da escola, vai falar com um colega de trabalho, mas não vai falar para você. E isso é um problema, tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, o teu filho confessou algo, seja ele adolescente, seja jovem ou criança, confessou algo, não exploda de imediato, tá? Conversa com ele ali, abrace, mostre que você ficou contente que ele te confessou, tá? Depois aplica a punição, porque não pode ficar nada sem punição, sem a disciplina, né? E aí, com isso, você vai estar fazendo com que da próxima vez que acontecer, e como eu sempre falo, vai ter uma próxima vez, porque criança sabe como é que é, né? Pessoas, né, são assim, e aí ele vai sempre te falar, tá? Então, vamos continuar aqui.
aprendizado já para nós nos dias de hoje, né? O segundo parágrafo, ele fala assim, ó, um santuário de deuses na casa de Mica. Segundo parágrafo, não, segundo tópico, né? Um santuário de deuses na casa de Mica. Isso aqui é muito interessante porque vai falar de liderança e conhecimento. Vamos para o primeiro subtópico aí. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Está lá em Juízes 17, né? Vai falar a história de Mica, como ele começa ele vai construir ali, né? Fazer da sua casa uma casa de deuses. Bom, o primeiro parágrafo diz assim, ó. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como o Senhor, nosso Deus, é o nome de Mica, né? Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. Aqui eu quero fazer um adendo aqui. A mãe de Mica era muito rica. Repare que Mica ele vai ter uma certa tranquilidade financeira, uma certa tranquilidade, e aqui é onde moram muitos problemas, porque quando a pessoa se encontra muito tranquila, ela tem uma tendência de deixar as coisas de Deus, tá? Isso não aconteceu somente, aconteceu no tempo de Mica, mas acontece nos dias de hoje. Existe um tipo de crente hoje que ele só busca Deus quando a situação está crítica para o lado dele. Quando ele está desempregado, quando um filho está envolvido com as drogas, quando ele tem algum problema de saúde, e aí começa a buscar a Deus. Aí daqui a pouco resolve as coisas, ele para de buscar a Deus. Isso aí acontece muito nos dias atuais, é um tipo de cristão aí mercenário, né? Só busca a Deus para resolver um problema dele. Tá? Mas em Mica ele tinha esse aspecto aqui, mas o negócio com Mica era ainda era pior, né? Vamos lá, continuando no segundo parágrafo desse subtópico, eu vou ler aqui, o segundo parágrafo diz assim, ó. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total dos mandamentos da lei de Moisés, Juízes 8, 27, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso. Isso aqui, essa palavra é interessante, porque o que aconteceu naquele tempo acontece nos dias de hoje. Vamos entender primeiro o tempo do juiz. No tempo do juiz, Deus levantava um juiz, né, e aquele juiz ele governava ali o povo, julgava as causas do povo, era como um líder. Só que quando aquele juiz morria, não se levantava outro juiz, né? O povo ele ia... o povo de novo se afastava de Deus e aí o povo caía na mão dos inimigos. Então o povo clamava, Deus enviava outro juiz e era assim que acontecia. Por conta disso, por falta de uma liderança permanente e lideranças menores, o que aconteceu foi a falta do conhecimento de Deus. E aí, aqui a lição está falando, o comentarista usa a palavra sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? Você que é professor, eu já recomendo você estender a pergunta para a classe. Direciona a eles a pergunta. Alguém pode dizer o que é sincretismo religioso? Deixa eles falarem, deixa eles comentarem, né? De repente vai ter alguém que vai acertar. Ou caso ninguém acerte, você mesmo pode falar. O sincretismo religioso é a mistura de crenças, tá? A mistura de crenças. Isso aí aconteceu no tempo de Mica. Vai haver uma misturada de crenças aqui. Mica, ele vai chamar um levita, né, para ser sacerdote dele, acreditando que Deus vai abençoar ele por causa daquele levita. Olha só como ele vai misturar as crenças. Ele vai fazer uma casa de deuses, colocar terafins lá dentro, né? E aí, com aqueles terafins ali dentro daquela casa de deuses dele, ele vai chamar um levita para ser sacerdote e vai acreditar que Deus vai abençoar ele por causa daquilo. Isso é sincretismo religioso, isso é misturar as crenças. E se você olhar para os dias de hoje, acontece isso. Você vai ver crente que ele mistura as coisas, né? Ele está na igreja, mas ele faz uma consultinha lá no horóscopo, né? É verdade. Ele já viu crente na igreja que é do signo de leão, é do signo... tem crente que fala isso hoje. Então, isso é sincretismo religioso. Tem crente que está na igreja e acredita na reencarnação. Alguns chegam a comentar, não, em outra vida eu devo ter feito isso. Olha só, isso aí é coisa de homem de Deus.
é de quem não conhece a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Tá? Vamos aí então no segundo parágrafo. Vamos ver aqui algo interessante desse subtópico aqui para a gente aprender. Ó, além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam cultos. Isso aí aconteceu no tempo de Mica. Qual foi o problema do tempo de Mica? Vamos entender, né? 2 problemas do tempo de Mica. Primeiro, falta de uma liderança. Tá? Não havia uma liderança permanente, como nós comentamos há pouco. E por conta de não haver uma liderança permanente, também não havia conhecimento, né? Não havia conhecimento. Naquele tempo não havia escola, você sabe, né? Então, qual era, como não havia escola, como é que se passava o conhecimento de Deus? Como se fazia? E aqui eu falo para os irmãos que a responsabilidade, e essa responsabilidade não mudou muito para os dias de hoje, era das famílias passar para os filhos o conhecimento de Deus. Aonde está isso na Bíblia, pastor Marcos? Aonde isso está? Isso está em Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Tá? Ou seja, a ordem de Deus aqui em Deuteronômio 6 era que os pais eles ensinassem a palavra de Deus aos filhos. Essa era a ordem, eles tinham que fazer isso. Tá? Então a gente vê que no tempo de Mica faltou esse conhecimento. Isso é importante, viu? Como está falando de relacionamento em família, os pais têm que passar para os filhos o conhecimento de Deus. Tá? Se certifique que seu filho tem esse conhecimento. Bom, meus irmãos, vamos aqui, eu vou pular o subtópico 2, vamos para o subtópico 3. O tema do subtópico 3 é Mica tinha uma casa de deuses. Isso aí está em Juízes 17, versos 5 e 6. Mica tinha uma casa de deuses. Vamos lá. Primeiro parágrafo diz assim, ó. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviava da fidelidade a Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados terafins. Micas e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. E aqui a gente vai ver uma coisa que é terrível. Terrível, é uma coisa que está nos nossos dias, e a gente está vendo aqui uma pequena amostra no tempo de Mica, no tempo dos juízes, o que é a inversão de valores espirituais. Eles estavam fazendo o que era errado e acreditando que assim estava servindo a Deus. Eles acreditavam que aquilo ali era o certo. Isso é ruim, irmão, porque quando uma pessoa faz o que é errado pensando que está fazendo o certo, essa pessoa ela cauteriza a mente. É difícil de ganhar, de fazer essa pessoa retornar para os caminhos do Senhor. Né? É aquele crente que ele não vai à escola dominical porque lá ele iria aprender que aquilo que ele está fazendo é errado. Mas como ele não vai aprender. Não gosta de culto de doutrina. E se a pregação ensinar muito coisa, ele também não vai gostar das mensagens. Ele gosta mais da mensagem que fala que a vitória está chegando, né? Que fala que ele vai ser abençoado. Aí essas mensagens que eles gostam. E aí acontece o que você já sabe, né? O tipo de evangelho que vai sendo ensinado hoje. Bom, continuando, aqui vamos ver algo interessante também. Ó, no segundo parágrafo diz assim, ó, terceiro parágrafo. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica convida a viver em sua casa e tornar sacerdote da família. Aqui a gente vê que Mica está a todo custo tentando fazer que aquela obra dê certo. Ele faz a sua casa uma casa de Deus, coloca o filho dele como sacerdote, mas não satisfeito aparece ali um sacerdote, né? Um sacerdote, e eu acredito que esse sacerdote era falso, hein? Acredito que era falso, ele era da tribo de Judá, levita da tribo de Judá, não entendi muito bem esse negócio aí não, então pode ser aqui um sacerdote falso, eu não vou ficar muito admirado com isso não, tá?
Porque aí a gente vai ver que Mica está tentando sucesso, né, daquela obra. E hoje em dia, olha outra coisa que acontece no dia de hoje. Muita gente querendo sucesso acaba caindo em erros grosseiros, tá? Porque há uma busca tanto pelo sucesso hoje que é impressionante, né? Bom, aqui tem algo interessante no último parágrafo. Isso aqui eu quero compartilhar com os irmãos. No último parágrafo diz assim, ó, essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. O que Mica faz? Várias divindades, vários terafins dentro da casa dele, para que a pessoa chegasse ali e já tinha um Deus que ela quisesse encontrar, né? Ou seja, ele cria um tipo de crença ali para agradar as pessoas. Isso aí, repara que isso não acontece no evangelho nos dias de hoje. Quantas igrejas abrem aí com o objetivo de agradar o povo? Igrejas vão ficando cheias, porque dá uma mensagem que agrada as pessoas. Óbvio que a mensagem ela vai agradar sim, né? Mas a mensagem não é só para agradar, a mensagem é para confrontar a pessoa, né? A pregação do evangelho é para confrontar o pecado, para a pessoa tomar uma posição, tomar uma postura. E a gente vai ver igrejas hoje que é só palavra de autoajuda, só palavra para te abençoar, dizendo que você vai ser vitorioso e tudo mais, e outras coisas que são mais de filosofia humana, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O evangelho que só agrada as pessoas, tem que tomar muito cuidado. Vamos para o 3, aqui a gente vai falar de alguns assuntos interessantes, né? Tópico 3, a idolatria dentro dos lares. O primeiro subtópico diz assim, ó, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Aqui vamos para o segundo parágrafo que diz assim, ó, ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Nesse parágrafo aqui tem uma pergunta interessante que o comentarista faz. É assim, ó, ora, como identificar a idolatria dentro e fora da casa? Você é homem de Deus, tem a sua casa aí, como você identifica uma idolatria dentro e fora da sua casa? E você que é professor, pega essa pergunta, né, quando você for dar a sua aula, e estenda ela para os alunos. Estenda para os alunos, deixa eles debater, deixa eles comentarem, dá a resposta, né? Deixa eles darem as respostas, tá? Pede para eles uma resposta. Como que faz para identificar a idolatria? Aí você vai melhorando a pergunta, né? Como que você faz para saber se o que você a tua prática lá é uma idolatria ou não? Vai assim, né? Comentando isso daí, para trazer eles para a interação, para a aula, né? Para evitar até de aluno ficar dormindo aí na sua aula. Então você vai trabalhando isso aí, porque logo em seguida vai dar a resposta. Olha o que diz aqui, ó, no último parágrafo. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. É isso aqui. Paulo ele escreve aos Coríntios sobre a idolatria. E aqui a gente tem que entender isso. Essa é a resposta da pergunta. Tudo aquilo que você dá mais valor do que a Deus, tá? E é uma idolatria. Você pode medir da seguinte forma: você dá mais tempo a certas hobbies que você tem, a certos hobbies. Eles são mais importantes para você do que as coisas de Deus, do que o Senhor, do que a oração, do que a leitura da Bíblia, por exemplo, né? Do que o comparecer à igreja. Então, todas essas coisas que te tomam mais tempo, ou que você dá mais importância, ela acaba sendo uma idolatria. Você acaba não conseguindo ficar sem. Desse ponto, até o celular pode virar um ídolo, né? O segundo subtópico ele diz assim, ó, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Aqui é interessante, vamos falar sobre esse subtópico, né? Ídolos modernos. Eu só vou fazer um comentário aqui, por exemplo, né? O que seriam ídolos modernos, ídolos dos dias de hoje? Aqui ele vai falar de coisas, por exemplo, como a mídia, né? As mídias sociais, computadores, laptop, essas coisas assim que você usa, celulares, né? Para acessar essas mídias sociais. Então, convém saber que o problema não são as mídias sociais, a lição vai falar disso. O problema não é a mídia. É igual quando os nossos irmãos do passado,
eles falavam muito contra a televisão. Não sei se os irmãos vão lembrar disso, mas era falado muito contra a televisão. Teve crente que foi, irmãos que foram punidos por ter uma televisão em casa. Mas como depois descobriu-se que o problema não era a TV, o problema eram os programas que a pessoa assistia. E aí passou-se a ensinar os crentes a usarem a TV. E as mídias sociais a mídia, né, é a mesma coisa. O problema não é você ter um smartphone e fazer uso. O problema não é você ter uma rede social, acessar um Instagram. Esse não é o problema. O problema é como você faz uso dessas mídias, né? Esse é o problema. Então você tem que procurar saber como usar, tá? Aqui, no último parágrafo ele fala algo interessante. Ele diz assim, ó, precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne. Tá? Aqui, assim, ó, os crentes precisam questionar se aquilo que ele está fazendo vai prejudicar ou não. É você se questionar, você fazer uma crítica. Será que isso é certo? Será que eu devo? Será que convém? A gente vai ver hoje crentes, cristãos, que eles passam mais tempo maratonando uma série de TV da Netflix ou o que seja, e ele deixa de ler Bíblia, deixa até de ir ao culto. E a gente vai ver que essas coisas, elas tomam o lugar de Deus. Então os crentes têm que se questionar. E o que acontece? O que os homens de Deus e mulheres de Deus têm que fazer dentro da sua casa? Fica observando se algum filho teu, algum parente, ele está se isolando nas redes sociais. Toma muito cuidado por causa de coisas terríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. Eu ia mencionar o caso lá da escola lá de Blumenau, mas eu não vou mencionar porque parece que ainda não ficou comprovado se o jovem que entrou lá e matou as crianças, se ele estava de fato participando de algum jogo online, mas aconteceu já em vários casos dessas situações, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Não deixar que esses ídolos modernos dos lares façam parte da nossa vida. Bom, no subtópico 3, aqui vamos, no subtópico 3 o tema é precisamos reagir contra os inimigos da família. Eu vou lá para o último parágrafo desse subtópico para a gente entender o que são os ídolos, né, domésticos hoje, que ele vai mencionar aqui, ó. Bom, diz assim esse parágrafo: para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos, que roubam o lugar de Deus na vida familiar. E aqui vamos entender alguns ídolos domésticos. Vou citar alguns aqui, você vê, acrescenta, você que é professor fala para os alunos, você que é homem, mulher de Deus aí que está aprendendo, né, vê qual que serve aqui para você e procura quebrar esses ídolos. Ó, ídolos dos lares que pode ser aquelas simpatias miraculosas que você aprendeu lá da sua avó, toma cuidado com essas coisas, né? Também horóscopo, coisas que as pessoas consultam hoje dentro de casa, crente, estamos falando de crente, tá, irmão? Crente, né? Jogos online, tem que falar lá com seus filhos lá, que ficam o tempo todo presos a esses jogos, para liberar eles um pouquinho disso daí, tá bom? Tem algumas soluções para isso, tá? Vamos ver outros aqui. Bom, quanto aos jogos online, preste atenção. Vê o que seus filhos estão jogando. Vê o que eles estão acessando. Uma coisa que não é bom que haja, senhas de celulares dentro da sua casa, tá? As senhas dos seus filhos você tem que estar sabendo. A senha dele é para caso o bandido roubar, porque para você não pode ter senha. Você tem que saber o que eles acessam nesse celular, tá bom? Esposo, esposa, não convém ter senha um para o outro, tá bom? Isso aí são coisas importantes, isso é muito importante. Continuando então, vamos ver aqui, olhar o celular dos filhos, né? Outras coisas, ó, vício de redes sociais, tem que quebrar, se torna ídolos dentro da casa, tomar cuidado com isso. Bom, celulares e outras coisas que você pode acabar se tornando em vícios para você, ídolos dentro do lar, e você tem que quebrar essas situações. Aqui tem coisas importantes, né? Dedicação à oração, tá? Para você, a forma de quebrar, né? Vamos botar assim agora, forma de quebrar esses ídolos. Então, estabelecer o culto doméstico na sua casa, tá? Você pode proibir
para que acabe com esses ídolos, você pode proibir. Mas se você proibir sem colocar algo para preencher, algo de Deus, porque você sozinho não vai conseguir fazer nada, tem que ter Deus nesse negócio. Se você proibir e não colocar Deus dentro da sua casa, pode ter certeza, quando você virar as costas, eles vão fazer de novo. Então, estabelecer o culto doméstico, oração, palavra, louvor, tá? Não precisa ser um culto igual ao da igreja, mas faça o seu culto doméstico. Isso é importantíssimo, tá bom? Eu deixo isso na minha recomendação na conclusão, né? E aqui nós vamos fazer aqui a nossa conclusão, tá? Estabeleça o culto doméstico dentro da sua casa. O seu lar tem que ser um pedacinho do céu. Meus irmãos, tá? Essa aqui é a nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido, como eu também aprendi estudando essa lição, tá bom? Deixa aí o seu like, tá? Nos ajude, interaja conosco, deixa um comentário. Vai ser de muita valia para o nosso canal aqui. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.